aos advogados de acusação. Podemos. Pois não. Estamos aqui para acusar o réu João, que durante o almoço em família brigou com seu irmão Lauro e ameaçou ele durante o almoço e ainda falou para ele que ele sabia que ele era o queridinho da mãe e que um dia isso ia acabar. Coincidentemente, depois de um mês, Lauro foi assassinado e João estava fora da cidade, em um suposto concurso. Ele foi encontrado 3 tiros na mala de um carro. Foi? Na mala de um carro. E os vestígios indicam o curso de tiro que João praticava. Ainda Não, tá não, sentado. Pressionando em pé. 5 minutos, tá? a cunhada de Lauro havia relatado que João tinha ameaçado mesmo. João tinha muito ciúme de Lauro e não tinha outros suspeitos em cena, apenas ele. Defesa? Falei perguntando agora. Não, concluiu sua fala. Você tem que, quando ele finalizar, você pergunta aos advogados de defesa, está concluída a sua fala, mais algum motivo para expor, de acusação, mais algum motivo para expor, você vai basear sua tese toda em cima desses fatos, tem alguma coisa, entendeu? E aí, vocês vão basear a acusação de vocês toda em cima desse argumento. Isso. De que ele estava fazendo um curso de tiro e que ele estava fora da cidade no dia que aconteceu o problema. Sim. Advogados de defesa, algum questionamento? Claro. Pois não, doutor, se coloque. Por que não ter sido a mulher de Lauro assassinada dele? Já que foi ela que relatou à polícia o acontecido ocorrido. E por Lauro ser ciumento, ter muitas brigas com o casal, levando os dois a, vamos dizer que, conturbar a relação. Daí, sabendo do motivo dos desentendimentos com o João e Lauro, os irmãos, ela pode ter pego a arma do curso de tiro que João praticava e ter assassinado Lauro. Você se jure, pelo amor de Deus. Pode repetir, por favor. Quem o senhor falou? A esposa de Lauro. Exatamente, ela. Mas pelo seguinte motivo, João tinha ameaçado o seu irmão e falou no ouvido dele que... Não tem isso na história. Tem sim. E falou pra ele que... Tem. E falou pra ele que... Ele era o queridinho da mãe e que isso ia acabar. Todos os fatos, todos os indícios indicam para João. Ele falou demais. E... É isso aí. Essa é a resposta. Palavras não comprovam o ocorrido. São suas palavras contra as minhas. Exatamente isso. Concluída a fala da acusação. Advogados de defesa. 10 minutos. Eita. Bom, primeiro, vamos ao fato que João estava fora da cidade devido a um congresso, já que ele teria passado em primeiro lugar no curso de engenharia. Tiramos esse fato. Calma, deixa eu terminar. Você tem que para perguntar. Não, porque você tem prossiga. direito a uma pergunta, Não, mas a não, fala não. dele, Ah, tá. ele tem que primeiro discorrer toda a fala dele para depois você se colocar. Na sua ação, depois que ele colocou, anota a pergunta. Segunda tese. Lauro, como diz aqui na história, estaria envolvido em jogos. Tendo isso, algum fato de sua morte ocorrer por alguma dívida. Terceira tese. Por Lauro estar envolvido em agiotagem, teria sido morto por ter alguma dívida ou ter sido morto por alguém que teria alguma dívida com Lauro e para quitar essa dívida teria o assassinado. Concluído. Por
sabe no tempo que Lauro desapareceu se João ainda estava na cidade. Ele podia, não, ele já podia ter matado ele e já ter ido viajar. Ele podia ou ele fez isso? Ele fez. Vocês estão acusando, é a tese de vocês. Posso perguntar? Posso perguntar? Não tem nenhuma prova contra isso. Coincidentemente, João estava no suposto concurso, onde ele havia passado em primeiro lugar, correto? Correto. Bom, há um tempo atrás ele já sabia que ele ia para esse concurso. Quem garante que ele não usou isso a seu favor, planejando tudo, todos esses fatos, todos esses acontecimentos, para livrar sua cara do assassinato? Exatamente isso, que ninguém garante. Mas o fato é que, por que ele faria isso se ele tem uma vida ótima? É inteligente, tem seu emprego, filhos, não teria para que ele fazer isso. Teria, por causa de ciúmes, Mas inveja. esse Lauro homem, sempre isso foi, daí- Lauro sempre foi, segundo ele, o queridinho da mãe. E a mãe não dava muita atenção para ele. Ciúmes, ele foi e matou seu irmão. Não, ele não matou. Ele teria ciúmes, mas não necessariamente da mãe. Ele teria Não ciúmes. necessariamente da mãe. Ele tem Quem ciúmes do sabe irmão. Da mãe. Né? Ele tem ciúmes do irmão. Não necessariamente, não está na história. Não estão nos autos. Nos autos. Como foi Exato. declarado em sua fala, Sim. o senhor afirmou que... Como que Lauro participava de agiatismo. Sim. Ele faz parte, como contei na história. Só que ninguém garante que o motivo do assassinato foi esse. O que está mais provável, ainda mais na história, que você está se baseando no total na história, é que ele ameaçou o seu irmão e assim o matou. Isso é que conta nos autos. Mas ele não ameaçou. Ele disse que um dia isso iria acabar. Por João ser o mais velho e, consequentemente, morrer primeiro. Pela ordem da vida. O mais velho morre primeiro. Silêncio. Vai. Silêncio. Bom, só que ambos eram muito novos. E isso está claramente afirmando ou deixando uma indireta e um ar de suspense no ar que todo aquele sentimento de inveja, de ciúme iria acabar, sendo assim o assassinato do irmão. Não mudou o saco, isso é verdade. Tá parecendo programa daquele de família. Bom, está mais provável é isso. Nada mais Não há a ser dito provas. pela acusação e pela defesa. Não, provas tanto do meu lado como do seu. Mas é o que consta na história. discursos. Concluídas as falas de acusação e defesa. Excelência, o senhor tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu pensar. Era pra estar pensando durante. Nenhum questionamento a ser feito, excelência. Ele realmente é envolvido com jogos? Claro, Segundo a sim. história, Segundo os autos, sim. Envolvido com jogos e agiotagem. eu exijo escrito na história. Aqui, nos autos. Vou ler a ficha de Lauro. Administrador de empresas, casado e pai de uma filha. Objetivo, muitos amigos, ciumento, filho mais velho, envolvido com jogatina e agiotagem. Bom, como você mesmo leu, ele tem um filho mais velho. Então já seria... Não, ele é o mais velho, Ele é o mais velho dos dois irmãos. Algum questionamento para a acusação, excelência? O júri pode começar a deliberar sobre o tema. Aí os advogados vão ficar agora, né? E o júri vai começar a se colocar aqui. Os papéis estão em branco, tá? Todo mundo vai receber um. E vai colocar no papel o que é que acha. Com o seguinte... Não, com argumento culpado ou inocente. Isso. Depois o juiz vai contar os votos. Tá faltando caneta aí, deixa eu pegar. Depois o juiz vai contar os votos
e vai ler a sentença. Baseiem o voto de vocês em tudo que foi dito Mas pelos advogados. o voto é sendo a palavra quando dizer o voto e explicar o porquê. Ou não? E aí, cara? É uma palavra. É, Você é paga pode. ou inocente, mas Você deixa pode. você pode botar Eu um a- argumentozinho. Eu acho que vocês podiam se contar. se reunir. É, porque tem reunião do... Exatamente. de fazer a votação. Pode ser. Discutem e depois votam. É, depois vocês votam. Eu já júri discutir a sentença do... Reúnam-se. 5 minutos para o júri, tá, gente? Uma bagunça, ó, essa casa aqui. Você está acusando, cara. Foi ontem. Excelência, eu sou a servidora do Sim, tribunal. tô vendo. Você faz mais do que a Você excelência. urna com os votos, o senhor vai abrir, vai fazer a contagem dos votos, vai apreciar a decisão do júri e depois vai prolatar a sentença. Em silêncio, sem fazer muita cara, para não perceber logo o que é. Conta ainda, filho. Liga aí, Ah, ele Não, vai. não. Ele vai dizer o final. Quer saber aqui. Ele vai dizer o Anota, final. né? Pra saber. Ele vai Bota no separar. lado do outro. Separa um, separa outro. Tu devia ter sido a juíza mesmo, cara. Porque, tipo, Dava o Ei, isso é desacato à autoridade, viu? Isso é desacato à autoridade. não, é porque assim, Cara de pau. Cara de pau. Ah, isso já são. E a senhora lá se encerra em pleno tribunal. Porque você não podia saber que Esse aqui é culpado. Carlene tá filmando. Oh, tudo. Na íntegra. Rede Globo não desce. Cobertura da Globo. a gente se liga em você. O juiz vai se pronunciar. Silêncio, por gentileza. Exposto, com base na fundamentação, sempre julgo improcedente as acusações para absolver o réu. João, com base na ausência de provas. Recife, 16 de junho de 2015. A defesa. É a defesa. Absolveu. Mas tu és o... Eu ganhei? Oh, meu Deus! Absolveu, quem ganhou foi a defesa! Meu Deus, que horror! Que horror! Boa. Primeiro, o réu foi absolvido! Aê, isso aí, muito bem! Só um parêntese, Carla, pode... Não posso não! Só um parêntese inocente. Deixa o júri se colocar, diz, Júlio. Primeiramente, a esposa foi procurar o delegado. Por que a esposa foi procurar o delegado se a mãe declarava a todo mundo que Lauro era o filho predileto? Demonstrava, né? É. E Porque o justamente a ciúme esposa dele, foi- o ciúme dele vem de onde? Pode ser muito bem a Nossa, esposa ter pegado a arma de João, quando ele viajava e ter matado o marido. Isso não prova nada. Vossa Excelência aqui, por favor. Pode. Concedido aqui, Vossa Excelência me deu a palavra, licença. O ciúme do irmão vinha do próprio irmão, ele tem ciúme do irmão. Isso já foi dado. Outra coisa que eu queria Sem falar argumento. também, muito importante. As balas foram do curso de tiro, beleza? Ele era metido em agiotagem, jogos. Quem garante que quem matou ele não foi uma pessoa querendo cobrar uma dívida? De um amigo do tiro, do jogo. Porque o curso de tiro são para pessoas honestas e tem que ser credenciado. Sim, João não fazia, então ele é honesto. Ele é honesto. João certamente fazia, só que por ciúmes ele foi e matou o irmão. Não, quem Gente, veja bem, a gente... Tá sem argumento, eu gostei não. Tá? A
Soberano. Soberano, tem que respeitar. A acusação não trouxe ninguém. Sempre tem aquela pessoa, tem uma pessoa surpresa, mas eu não trouxe ninguém. Ninguém, nem a mãe. Nem a mãe. Nem o réu tá aqui. Você iria se colocar, porém, você está tentando reabrir o caso. Vai ser condenado em má fé, viu? Você, viu? Se todo mundo ficasse no lugar, que eu agora quero que a gente veja tudo que aconteceu aqui sob uma outra ótica, certo? Paro. A gente A gente Obrigada. viu que a coisa aconteceu no plano material aqui. Esse grupo familiar acabou passando por uma situação adversa, né, em que um irmão, em que dentro de casa existia toda uma discussão e um deles foi acusado do assassinato do outro. Isso não é incomum não, a gente fez essa historinha aqui fictícia, mas quantas vezes a gente não escuta nos jornais, não escuta nas matérias por aí, que o filho matou o pai, que não sei o que, não. E uma coisa que a gente tem que começar a se questionar é que não justifica o que aconteceu, quando acontece da pessoa de fato assassinar, né? O filho, o irmão matou o outro. Não se justifica, mas às vezes existem algumas questões espirituais que podem influenciar naquela situação. Qual é a real história dessa família? Na espiritualidade, vejam o que aconteceu anos lá atrás. Flora, são os mesmos nomes de agora, mas eles, assim, só para ilustrar, para vocês saberem quem é quem. Flora se casaria com Lauro. Eram apaixonados. Mas o romance foi interrompido pelos caprichos de João, que apostou num bar e jurou tomá-la como esposa. A cidade era pequena e todos se conheciam. Naquele local, a honra e a boa fama eram importantes para qualquer família. João, determinado a levar adiante a sua aposta, anteriormente feita no bar, difama Lauro, sustentando a mentira infundada, o que manchou a sua reputação para sempre. Então a gente já começa a ver um cheirinho de perseguição, de situações que ficaram mal resolvidas na outra existência, né? A família de Flora, sem titubear, determina o fim daquele casamento e entrega a filha a João, autor e semeador de grandes mentiras. Em uma sociedade onde mulheres e crianças eram usadas em favores e apostas, Flora inicia um casamento infeliz e com pouca chance de sucesso. Flora se casa com João na encarnação passada. A vida de ambos não é fácil. Flora, perdidamente apaixonada por Lauro, segue triste e amarga. João, afundado em mentiras e desajustes, dedica-se à bebida, à violência verbal e física. Não geram filhos. João desencarna doente, recebendo de Flora o desprezo e a indiferença. Flora partiu anos depois, com o coração fechado e sem esperanças. O que é que a espiritualidade fez para reunir de novo esses três espíritos e fazer com que eles resgatem as suas necessidades, fazer com que eles avancem, com que eles se perdoem mutuamente, com que eles se amem, cheguem numa zona de entendimento? É para isso que é o processo de reencarnação, gente. A gente acha que é muito mirabolante, mas não é não. A gente vem na família que tem que vir, a gente é amigo de quem tem que ser pelas afinidades, a gente se apaixona por algumas pessoas, que é para resgatar situações que a gente viveu lá atrás. Então a espiritualidade, sabiamente, viu a necessidade dos três se reencontrarem numa outra existência, começarem do zero, para ver se eles conseguiam saudar, porque João desencarna infeliz. Apesar de ser o cara que mentiu, que desestruturou o romance dos dois, tudo, ele também viveu uma vida muito infeliz, porque é um cara mentiroso, egoísta. Lauro segue triste, busca em outras pessoas o amor de Flora, que era o que ele sempre quis. E Flora também morre muito amargurada, muito fechada, porque não casou com quem ela queria. Aí o que é que a espiritualidade sabiamente faz? Reorganiza as peças do jogo e coloca Flora para receber Lauro e João como filhos. Eles não precisam voltar nessa mesma condição de namorado, vai casar e tal. A espiritualidade rearruma para que a gente reencontre aquelas pessoas até em condição diferente. Então Flora vem como mãe de Lauro e de João, com o compromisso de amar e perdoar todas as tristezas provocadas pelo comportamento de João no passado. E esse, por sua vez, João, ele tinha a obrigação de progredir e avançar, apoiando o irmão Lauro e a mãe Flora, a quem tanto prejudicou em outrora. Faz sentido. Ela vem para amar os dois,
Se ela na outra existência desprezou muito João, porque João sacaneou, é fato, ela vem agora com o papel de mãe, para cuidar. Mas Flora cumpriu o papel dela? Cumpriu em parte, porque ela terminou preferindo Lauro. O afeto que ela tinha de lembrança espiritual era tão forte por Lauro que ela deu todo o amor para Lauro e escanteou o outro, que acabou sendo acusado de um crime. Supostamente, assim, foi acusado só porque tinha essa diferença em casa, numa briga de família. Ele disse umas coisas e de repente ficou ali como um suspeito. Mas que existia o comportamento de Flora de escantear, existia. Então ela cumpriu no planejamento reencarnatório? Não. Parcialmente. Ela recebeu ele como mãe, mas ela podia ter ido mais além, assim. É fácil, não. E ela Mas mostrava, né? E gostava mais de ela Lauro do que demonstrava, ela publicamente, ela mostrava que Lauro era o preferido. E olha que Lauro já tinha alguns desvios de conduta. Lauro estava envolvido com jogo, coisa e tal. Mas ela era cega. E João, nessa existência, já correu atrás. Estudava, era um cara boa praça, tinha muitos amigos, era trabalhador. Já começou a dar um salto evolutivo. Se na encarnação passada ele tinha tido uma postura inadequada, nessa ele já buscou correr atrás. Até aí a espiritualidade estava dando tudo certo, porque o arranjo que eles fizeram era... E ele tinha uma postura bacana com Lauro. Mas a mãe era que fazia essas diferenças dentro de casa e estimulava esse comportamento de João. Então, na minha perspectiva, Flora, ela realmente, infelizmente, nessa existência, ela não conseguiu saudar, fazer com que a coisa ficasse quite da existência passada. Ela trouxe ainda essa bagagem muito forte. E isso é a gente no dia a dia. Quantas vezes a gente não tem uma indisposição com o pai, com o irmão, um primo, que a gente não se dá muito bem, é um cunhado que a gente diz, meu irmão, meu sangue não bate com aquele cara, ele não me desce. Mas são essas justificativas espirituais que estão por trás. Este é o bastidor da história. E qual é a sacação da gente? É debelar esses sentimentos. Aí eu vou ficar a vida toda mergulhada num ódiozinho, num rançozinho, numa intolerância. Não, eu tenho que buscar vencer esse sentimento. Por mais que aquela pessoa aparentemente não me faça tão bem, eu tenho que buscar superar aquilo. Como vocês inocentaram João? Qual foi a perspectiva que eu tirei de tudo isso? Ele foi resignado e conseguiu se elevar, trilhando um caminho evolutivo de progresso. Ele cresceu com a adversidade de uma mãe que o rejeitava o tempo todo e o irmão, que não importa o que o irmão fizesse, era sempre o preferido. O cara sai de uma encarnação anterior, onde ele é o vilão, onde ele prejudica esses dois espíritos, e nessa encarnação ele dá um salto de qualidade na vida absurdo, porque ele começa a fazer por onde dá conta de ser um homem de bem, de ser um homem honesto, vê a preferência da mãe, mas está ali, ó, resignado. Ah, eu vou baixar a cabeça, todo mundo vai pisar na minha cabeça? Não. Mas você tem que ter a resignação para passar pelos momentos. Quantas vezes ele não perdoou essa mãe, que fazia diferença entre ele e o irmão? Quantas vezes ele não foi dormir triste, mas disse, se eu estou passando por isso, é porque existe uma motivação. Eu acho que é assim que a gente tem que se comportar. Não é viver um problema, procurar sair dele, é óbvio, mas não sair dele, que foi o que ficou claro aqui, não foi ele que assassinou o irmão. Se ele tivesse assassinado o irmão, ele estaria mais uma vez naquele ciclo de não progredir, de ficar estacionado, de ficar estagnado. O que a gente queria mostrar para vocês é isso, assim, existem esses crimes que são fatos do dia a dia, que são extremamente perversos e que a gente fica se questionando o porquê disso. Aquela Isabela Nardon, quando a gente estava fazendo o planejamento, a gente pensou muito em trazer um caso já pronto, da mídia, tudo, mas ao mesmo tempo o juízo de valor já estava formado, todo mundo já tinha a decisão. Ah, o pai é culpado, não sei o quê. Mas chama a atenção, gente, o que é que faz um pai abrir uma tela de uma varanda e jogar uma criança? A Isabela, na outra encarnação, jogou o pai também da varanda, ela está pagando. Não é essa coisa matemática, 2 mais 2 são 4. A gente tem dívidas do passado e a gente vai resgatando isso aos poucos. Isabela talvez até tivesse que passar por uma situação delicada, mas não era o pai que tinha que ter proporcionado. Ela ia ao longo da vida quitar aquela situação, mas não era o pai, porque ele veio na condição de recebê-la, de cuidar, de educar, de guardá-la espiritualmente e fisicamente, garantir que ela se desenvolvesse moralmente, intelectualmente, e não foi o que ele fez. Se ele realmente foi o culpado, né? Não posso nem afirmar que eu não estava lá, não vi.
Então, assim, a gente queria trazer essa perspectiva para vocês, de que as coisas aí fora estão extremamente assustadoras e principalmente muita coisa dentro do seu familiar mesmo, assim, quantas histórias a gente não escuta de irmão, de mãe, de pai que faz alguma coisa com o filho e a gente fica, meu Deus, o que é isso? Tem a própria condição espiritual daquele indivíduo que pratica aquilo? Tem, ok. Mas também tem algumas histórias anteriores que talvez podem ir nos dando mais ou menos a trilha de por que a coisa aconteceu daquela forma. Agora, não quer dizer que porque você vem com espíritos que você já maltratou, que você foi maltratado, que você vai repetir a postura. A ideia é que você vença, que você alcance. Diga, Lucas. Quando você falou lá que acho que é João, ele queria sempre procurar mais subir, mesmo sabendo que a mãe não gostava dele. Quando ele falou aqui, nesse caso, mais que chegaria o dia que isso ia acabar, eu acho que o que ele quer dizer aqui foi que ele ia melhorar mais para poder ter mais atenção da mãe, para a mãe poder enxergar o que é uma outra forma de interpretar. Exatamente. Exatamente, porque se ele realmente era inocente, ele devia ter esse tipo de sentimento. Justamente, sentir que realmente ia acabar, porque tudo isso ia mudar um dia. Exato. Ia se resolver um dia. De que né? as coisas seriam diferentes. Não Exatamente. necessariamente ele estava e se melhorando. Se melhorando. Exatamente. E aí, alguma... E possivelmente ele foi assassinado por conta da agiotagem mesmo. Possivelmente que ele veio resgatar. Ele se meteu com o que não prestava e infelizmente é a consequência imediata, né? Lei de causa e efeito, né? Não precisa você ter feito em outra vida, não. Porque Eu sou uma pessoa maravilhosa hoje, mas se eu me meto com o que não presta, eu tô exposta a isso. Se eu bebo e vou dirigir, eu tô exposta a matar alguém ou morrer. É a consequência. Né? Se acontecer, eu sou responsável. Pela minha escolha. É o livre-arbítrio. Ele não necessariamente... E no resgate ele não necessariamente acontece na outra. Eu faço aqui, não, só na que vem que vão contabilizar qual foi o erro, chegar lá vão mandar na família não sei quem. Não é essa coisa assim. Às vezes a gente tem posturas aqui, arca com as consequências aqui, e às vezes a coisa precisa que crie-se uma nova trama, alguém aceite ser mãe da gente. Flora aceitou recebê-los como mãe, porque quando a gente reencarna, a gente planeja aquela encarnação com a ajuda dos nossos mentores espirituais. A gente se oportuniza. Não, Flora, a gente vai junto para tentar saudar. E João estava realmente nesse propósito e conseguiu. De fato, pela perspectiva de vocês, ele era inocente. Mas nesse caso aqui, se ele fosse culpado, a gente poderia tirar uma lição, né? Ele falou, mas que chegaria o dia que isso ia acabar. Na perspectiva dele, poderia ser o que o Lucas falou. Só que, vamos supor, se ele fosse acusado, ele pagou pelas palavras. Pode tirar uma lição, né? Até consequência, cuidado no que fala. Trazendo para essa questão material, você está dizendo, né? Realmente, nesse caso, quando ele disse, fiquei meio... Isso é uma coisa que ele disse que mudou muito a perspectiva. No caso, ele quase se denunciou a si mesmo nessa hora. Mas uma coisa, gente, que a gente tem que lembrar, nós temos escalas evolutivas e a gente está subindo um degrauzinho por vez. Não é pensar também que a gente é espírito puro, que a gente é top de linha e que tá, porque não é. Tanto é que numa discussão familiar a gente diz mesmo um desaforo. Tá correto? Não. Estou levantando a bandeira aqui de que tem que ter desaforo em casa. Mas a nossa própria condição de espírito ainda em evolução termina a gente de vez em quando se perdendo em sentimentos que a gente ainda alimenta, mas não quer dizer que a gente não esteja no caminho. Ele teve aquela discussão com a família, disse 2, 3 coisas com o irmão que não deveria ter dito, mas toda a trajetória dele foi uma trajetória de progresso, de evolução. Então a gente também não pode ficar medindo as pessoas por um deslize, não é torcer para que, pode deslizar mesmo, a gente tem que estar aqui para evoluir, vai durar 300 mil encarnações, enquanto der eu estou vindo. Não. A gente tem que fazer um esforço para se melhorar cada vez mais. Mas entender que a nossa condição ainda é de deslizar em alguns pontos, porque a gente ainda está amadurecendo alguns sentimentos. E aí? Qual a avaliação de hoje? Foi divertido? Legal. Gostaram, né? Vamos ter muitos advogados aqui, viu? Eu achei muita gente inclinada. Até Matheus disse que não ia fazer mais exatas.
Hein? Até Mateus disse que não ia fazer mais exatas. Agora, para concluir a atividade, antes da gente fazer a prece, eu trouxe algumas frases que tem a ver com tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Porque o que é que a gente viu? Quais foram os sentimentos que